O som do elevador subindo parecia mais alto do que deveria. Cada andar fazia um tranco seco, como se o prédio estivesse reclamando da reunião de família que aconteceria dali a poucos minutos. Eu segurava a mão da minha filha com força demais. Só percebi quando ela mexeu os dedos e sorriu daquele jeito paciente que só crianças aprendem cedo demais. Mamãe, tá tudo bem, ela disse, com a voz calma demais para quem tinha apenas 9 anos. Eu não estava bem. Meu nome é Lorena Bastos, eu tinha 37 anos, e naquele sábado eu me sentia cansada, alerta e estranhamente divertida por dentro, como quem sabe que algo absurdo vai acontecer, mas ainda não sabe se vai rir ou chorar. Trabalhava como coordenadora financeira em uma empresa média de logística, daquelas que vivem equilibrando planilhas como pratos em um circo. Minha rotina era feita de números, prazos e silêncios. Sonhava com estabilidade. Minha limitação era clara, eu não vinha de dinheiro. Eu vinha de esforço. A reunião acontecia no apartamento do meu pai, Arnaldo Bastos, um imóvel grande, antigo, herdado da família dele. Ali, tudo tinha regras não escritas, quem discordava era difícil, quem questionava era ingrato, e quem obedecia ganhava aplausos que nunca se convertiam em nada concreto. Assim que entramos, senti o cheiro conhecido de café forte e opinião alheia. Minha irmã, Patrícia, estava sentada no sofá com o marido, Rogério, e o filho deles, Henrique, então com 22 anos, sorriso largo e nenhuma preocupação visível. Henrique era o famoso promissor. Ele vai longe, meu pai repetia sempre, como se fosse um mantra que dispensasse provas. Minha filha, Clara, sentou-se ao meu lado, balançando as pernas curtas, observando tudo com curiosidade. A conversa começou banal. Política sem profundidade, reclamações sobre impostos, comentários sobre vizinhos. Até que meu pai pigarreou. Aquele pigarro específico. O pigarro de quem vai mandar. Lorena, precisamos falar de algo sério. A palavra sério na boca dele sempre significava unilateral. Ele puxou uma pasta marrom da estante. Colocou sobre a mesa como se fosse um troféu. Você sabe que o fundo que você abriu para Clara, ele começou, olhando para mim por cima dos óculos, aquele dinheiro parado, poderia estar rendendo muito mais. Eu sabia exatamente do que ele falava. Quando Clara nasceu, eu criei um fundo financeiro no nome dela, com aportes mensais pequenos, consistentes. Não era fortuna. Era disciplina. Eu controlava tudo. Cada extrato, cada decisão, cada risco evitado. Aquele fundo representava segurança futura, estudo, escolhas. Sei, respondi, neutra. Meu pai sorriu. Um sorriso satisfeito demais. O Henrique tem um projeto. Negócios digitais. Precisa de capital inicial. É jovem, arrojado. Diferente. Ele fez uma pausa curta demais para ser inocente. Da sua filha. O silêncio que caiu foi tão espesso que dava para cortar com faca imaginária. Como é que é? Perguntei, ainda educada, ainda incrédula. Seja racional, ele insistiu. Ele vai longe. A Clara, bom, você sabe como o mundo é para mulheres. Melhor investir onde há retorno. Patrícia concordou com a cabeça. Rogério mexeu no celular, como quem já tinha aceitado o resultado. Henrique sorriu para mim, confiante. Não pediu. Ele esperava. Eu olhei para Clara. Ela estava brincando com o zíper da mochila, alheia à sentença que estavam tentando escrever para ela. Ali, algo dentro de mim mudou de lugar. Não, eu disse. Foi uma palavra simples. Curta. Limpa. Meu pai franziu a testa. Como não? Não vou entregar o fundo da minha filha. Ele é dela. Eu cuido. Ponto. O rosto dele ficou vermelho, depois pálido, depois ofendido. Você é egoísta, ele disparou. Sempre foi. Não pensa na família. Patrícia riu. Família? Ela provocou. Quando foi que você ajudou alguém aqui? Henrique cruzou os braços. É só dinheiro, ele disse, com aquele tom de quem nunca precisou juntar centavo algum. Foi aí que meu pai se levantou. Você está criando uma menina sem ambição, ele falou alto.
Vai limitar o futuro dela por teimosia. Eu me levantei também. Não gritei. Não chorei. Sorri. Engraçado, respondi, porque tudo que eu fiz foi garantir que o futuro dela não dependesse da opinião de ninguém nesta sala. O clima azedou rápido. Vieram as humilhações disfarçadas de conselho. Você sempre foi pequena demais para pensar grande. Esse dinheiro na sua mão é desperdício. Depois não venha pedir ajuda. Clara apertou minha mão. Mamãe, vamos embora. Nós fomos. No elevador, eu ri. Ri de nervoso, de incredulidade, de ironia. Eles são estranhos, Clara comentou. São, eu concordei. Mas não mandam na nossa história. Naquela noite, tomei uma decisão silenciosa. Eu não iria apenas proteger aquele fundo. Eu iria ensiná-la a voar. E ninguém naquela sala fazia ideia de quanto tempo, esforço e estratégia aquilo exigiria. Mas exigiria tudo. E eu estava pronta. Os anos seguintes não chegaram com música épica. Vieram com boletos, cansaço acumulado e um tipo de silêncio que só quem cria uma criança sozinha conhece. Silêncio de madrugada, de lanche preparado com antecedência, de decisões tomadas sem plateia. Eu tinha 38 anos quando entendi que o maior erro da minha família não tinha sido me humilhar. Tinha sido me subestimar com convicção. Minha rotina era previsível para quem via de fora. Acordava cedo, deixava Clara na escola pública do bairro, escolhida não por falta de opção, mas por qualidade real, e seguia para o trabalho. Planilhas durante o dia, cadernos à noite. Enquanto outras crianças ganhavam brinquedos caros, Clara ganhava perguntas. Mamãe, por que a gente não compra coisas parceladas como a tia Patrícia? Porque liberdade não combina com pressa, eu respondia, enquanto lavava a louça. Ela fazia careta, mas anotava mentalmente. O fundo financeiro continuava existindo. Crescia devagar, como árvore bem cuidada. Eu não mexia nele. Não porque fosse sagrado, mas porque não precisava. Eu aprendi a viver abaixo do que ganhava. Aprendi a dizer não para mim mesma antes que alguém dissesse por mim. Enquanto isso, as notícias da família chegavam como fofoca de elevador. Henrique tinha aberto a tal empresa digital. Escritório alugado em endereço bonito, móveis caros, discurso ainda mais caro. Em cada almoço de família, meu pai repetia. Está vendo? Ele nasceu para isso. Eu só mastigava. O detalhe cômico era que ninguém conseguia explicar exatamente o que ele fazia. Marketing, estratégia, inovação. Palavras largas, resultados estreitos. Clara crescia observando tudo. Ele trabalha ou fala que trabalha? Perguntou um dia, aos 12 anos. Eu engasguei de rir. Às vezes, falar cansa mais, respondi, séria demais para a pergunta. Foi nessa fase que tomei uma decisão importante, educação prática. Clara passou a me acompanhar ao banco. Não para brincar, mas para ouvir. Eu explicava taxas, contratos, riscos. Nada de termos técnicos vazios. Tudo aplicado à vida. Se alguém promete muito rápido, desconfie, eu dizia. Se alguém te apressa, é porque tem medo do seu tempo. Ela crescia com olhos atentos e humor afiado. Na adolescência, enquanto a família elogiava o espírito empreendedor de Henrique, eu via os sinais que eles ignoravam. Dívidas pequenas virando médias. Sócios entrando e saindo rápido demais. Mudanças constantes de discurso. Meu pai, Arnaldo, já não falava comigo como antes. Nosso contato virou educado e distante, o tipo de distância que finge maturidade, mas guarda ressentimento. Você ainda acha que fez a escolha certa? Ele perguntou certa vez, no corredor do hospital, enquanto aguardávamos notícias de uma tia. Todos os dias, respondi, sem olhar. Ele bufou. Orgulho custa caro. Eu quase agradeci pelo aviso. Enquanto isso, Clara descobria algo que ninguém na família esperava, disciplina com ambição. Ela gostava de aprender. Gostava de planejar. Não era exibida. Era persistente. Aos 16 anos, pediu algo inesperado. Mamãe, posso aprender a pilotar? Pilotar o quê?
Helicóptero. Eu ri. Ri alto. Ri achando que era piada. Ela não riu. Não agora, continuei. Um dia. Quando fizer sentido. Ela sentiu, satisfeita demais para quem tinha recebido um anão. Aquilo me deixou alerta. Foi nessa época que a empresa de Henrique começou a atrasar pagamentos. Primeiro fornecedores pequenos. Depois aluguel. Depois salários. A família fez o que sempre fazia, negou em conjunto. Fase ruim. Mercado instável. Todo gênio passa por isso. Até que não passou. Henrique fechou o escritório sem aviso. Rogério vendeu o carro para cobrir despesas. Patrícia começou a reclamar que a ninguém ajudava. Meu pai me ligou depois de anos sem ligar. Lorena, precisamos conversar. Aquela frase de novo. Sobre o quê? Perguntei. Sobre união. Eu sorri sozinha na cozinha. União depois da humilhação costuma vir com juros, respondi. Ele desligou sem se despedir. Clara, agora com 19 anos, ouviu tudo. Eles estão com problemas, né? Estão. E nós? Eu pensei antes de responder. Nós estamos preparados. Ela sorriu daquele jeito calmo. O mesmo da infância. Só que agora havia algo novo ali. Confiança construída, não herdada. Naquela noite, ela me mostrou um envelope fechado. Quando chegar a hora, isso vai para a tia Patrícia. O que é isso? Perguntei. Um lembrete. Assinado pelo próprio passado deles. Eu não perguntei mais nada. Porque, naquele ponto, eu já sabia. A queda deles não viria do nosso ataque. Mas da soma exata de todas as escolhas erradas que fizeram achando que eram geniais. E a nossa subida. Bem, ela já tinha começado havia muitos anos. Sem aplausos. Sem helicóptero. Ainda. Existe um momento específico em que a confiança excessiva começa a fazer barulho. Não é explosão. É rangido. Um som fino, insistente, que só percebe quem está acostumado a ouvir estruturas cedendo devagar. Eu ouvi esse som pela primeira vez numa terça-feira comum, enquanto dobrava roupas ainda quentes do varal. Meu telefone vibrou com uma mensagem curta de Patrícia. Você pode me ligar quando puder? Quando puder denunciava tudo. Quem está seguro não escreve assim. Liguei. Oi, Lorena, a voz dela vinha baixa, sem o costumeiro tom de superioridade. Você sabe como é, né, família? Eu apoiei o quadril na pia da cozinha, olhando o relógio. Clara ainda não tinha chegado da aula. Sei, respondi. O que aconteceu agora? Silêncio. Depois um suspiro exagerado. Estamos passando por um momento difícil. Momento. Sempre a palavra favorita de quem adiou decisões por anos. O Henrique perdeu um contrato importante, ela continuou. Coisas do mercado. Eu quase perguntei qual contrato, mas me segurei. Quem não quer detalhes, já decidiu o pedido. E, ela hesitou, pensamos que talvez você pudesse ajudar. A palavra ajudar veio embrulhada em nostalgia falsa, como se a infância apagasse planilhas. Como? Perguntei, já sabendo. Um empréstimo. Temporário. Seu histórico sempre foi organizado. Organizado. Outra palavra que só aparece quando o dinheiro acaba. Quanto? Insisti. Ela falou um valor que, anos antes, teria me tirado o sono. Agora, só me deu vontade de rir. Não respondi. Não expliquei. Não justifiquei. Não negociei. Ela ficou em silêncio por alguns segundos, surpresa por eu não ter discursado. Você mudou, disse, num tom acusatório. Não corrigi. Eu só parei de pedir permissão. Ela desligou sem se despedir. Quando Clara chegou, encontrou a mesa posta e meu olhar distante. Problemas? Perguntou. Antigos, respondi. Ela largou a mochila e sentou-se. Eles vão cair sozinhos, né?
Já estão caindo. Ela sentiu, tranquila demais para alguém da idade dela. Não havia arrogância. Havia leitura de cenário. Enquanto isso, a situação da família se deteriorava rápido. Rogério saiu do emprego. Henrique começou a mudar o discurso. Antes, falava em expansão. Agora, falava em reinvenção. Depois, em pausa estratégica. Meu pai, Arnaldo, envelheceu 10 anos em 2. O apartamento grande começou a parecer pesado demais para sustentar. Foi quando ele tomou a decisão que selou tudo. Colocou a casa como garantia em uma operação para salvar o que restava do negócio do sobrinho promissor. Eu soube por terceiros. Sempre soube por terceiros. Clara me ouviu falar ao telefone com uma prima distante e arregalou os olhos. Ele colocou a casa. Colocou. Ela respirou fundo. Então acabou. Ainda não respondi. Mas agora ficou inevitável. A ironia era cruel demais para ser inventada. O mesmo homem que disse que o futuro da minha filha não merecia investimento estava apostando o próprio teto em uma promessa vazia. Os meses seguintes foram um desfile silencioso de consequências. Parcelas atrasadas. Multas. Reuniões longas que não resolviam nada. Discussões familiares sussurradas para não admitir em voz alta que tudo tinha sido construído sobre confiança cega. Patrícia começou a vender móveis. Primeiro os supérfluos. Depois os úteis. Depois os que tinham valor sentimental. Mamãe, isso é triste, Clara comentou, vendo uma foto antiga da sala do avô, agora vazia, circular em um grupo da família. Eu concordei. Mas é consequência. Ela não respondeu. Apenas anotou mentalmente. Foi nesse período que Clara começou a desaparecer aos fins de semana. Não no sentido literal. Ela avisava onde ia. Mas havia algo novo, autonomia real. Curso? Perguntei certa vez. Sim. De quê? Gestão de risco e logística aérea. Eu parei de cortar legumes. Aérea? Ela sorriu. Nem tudo que voa é improviso, mãe. Eu não pressionei. Aprendi cedo que perguntas em excesso interrompem processos bem feitos. Enquanto isso, a família entrou em modo pânico controlado. Meu pai me chamou para conversar pessoalmente depois de quase uma década. Nos encontramos numa cafeteria simples, longe do antigo apartamento. Ele parecia menor. Lorena, começou, você sempre foi responsável. Talvez tenha sido dura demais com você. Eu observei aquele homem que um dia foi gigante na minha infância. Talvez, respondi. A situação saiu do controle, ele confessou. A casa vai ser tomada. Tomada. A palavra veio sem drama. Só exaustão. E o Henrique? Perguntei. Ele desviou o olhar. Sumiu. Eu quase ri, mas segurei. Humor também tem hora. E agora? Ele perguntou, quase humilde. Eu pensei antes de responder. Agora vocês aprendem o que ensinaram, que escolhas têm preço. Ele assentiu. Não discutiu. Não gritou. Não tentou me humilhar. Foi a primeira vez que vi meu pai sem argumentos. Naquela noite, Clara me esperava acordada. Ele falou com você, né? Falou. A casa? Vai embora. Ela fechou os olhos por um instante. Então já dá para entregar o envelope. Qual envelope? Perguntei, mesmo sabendo. Ela levantou e trouxe uma pasta fina, organizada demais para improviso. O que é isso, Clara? Prova. Cronograma. Documentos. Tudo explicado. Nada de surpresa. Eu folheei. Meu coração acelerou. Ali estava tudo, registros, contratos, decisões tomadas ao longo dos anos. Cada passo dela tinha sido calculado. Nada dependia de sorte. Nada dependia da família. Quando você fez isso? Perguntei, quase sussurrando. Enquanto eles falavam, respondeu, simples.
Alguém precisava fazer. Eu sorri. Um sorriso lento, orgulhoso, quase incrédulo. Ainda não é hora, completei. Eu sei, ela respondeu. Primeiro eles precisam entender o silêncio. E foi exatamente isso que aconteceu. Na reunião de família seguinte, ninguém falou de sucesso. Ninguém falou de futuro. Só de perdas. E, pela primeira vez, ninguém olhou para mim como se eu fosse pequena. Porque agora, mesmo sem saber como, eles já sentiam que algo estava prestes a pousar. Existe uma humilhação silenciosa que não precisa de plateia. Ela acontece quando alguém percebe que não perdeu apenas bens, mas também autoridade moral. É um tipo de queda sem tropeço, sem grito, sem drama, apenas um vazio constrangedor onde antes havia certeza. Foi assim que a família entrou na reunião daquele domingo. O encontro não aconteceu mais no antigo apartamento do meu pai. Aquele endereço tinha ficado para trás junto com os móveis, os quadros herdados e a convicção de que promessas sustentam paredes. Agora, nos reuníamos na casa provisória de Patrícia, um imóvel alugado, pequeno demais para o ego dela, silencioso demais para o histórico de risadas forçadas. A sala cheirava a limpeza recente e contenção emocional. Eu cheguei com Clara. Nenhuma produção especial. Roupas simples. Postura tranquila. Meu pai estava sentado numa cadeira desconfortável, mãos apoiadas nos joelhos, olhar perdido em algum arrependimento antigo. Patrícia caminhava pela casa como quem mede o espaço que perdeu. Rogério evitava contato visual. Henrique não apareceu. Ele está resolvendo coisas, Patrícia explicou, rápido demais. Resolvia desde sempre. Nunca resolvia nada. Sentamos. O clima era estranho. Não havia acusações diretas. Só frases soltas. As coisas mudam, né? O mercado não perdoa. A gente confia demais às vezes. Clara observava tudo com atenção clínica, quase científica. Eu reconhecia aquele olhar. Era o mesmo que eu tinha quando analisava planilhas antes de um colapso financeiro. Em determinado momento, Patrícia não aguentou. Lorena, ela começou, você sempre foi organizada. Talvez pudesse nos orientar. Orientar. A palavra veio tímida, sem autoridade. Sobre o quê? Perguntei. Recomeçar. Eu sorri. Não de escárnio. De ironia contida. Recomeçar exige admitir onde se errou. Ela engoliu seco. Erramos confiando demais. Não corrigi, calma. Erraram desprezando quem não se encaixava na narrativa de vocês. Meu pai levantou o olhar. Você ainda guarda isso? Perguntou. Não respondi. Eu aprendi com isso. O silêncio que se seguiu foi longo demais para ser confortável. Foi então que Clara se levantou. Posso falar uma coisa? Perguntou, educada. Todos olharam para ela com surpresa. Ainda haviam como criança. Era o último erro deles. Claro, Patrícia respondeu, forçando um sorriso. Clara respirou fundo. Quando eu era pequena, ouvi que eu não iria longe. Que investir em mim era desperdício. Eu não entendi na época. Hoje, entendo perfeitamente. Meu pai fechou os olhos. Eu não estou aqui para cobrar nada, ela continuou. Nem para humilhar ninguém. Isso vocês já fizeram sozinhos. Rogério abaixou a cabeça. Só queria devolver algo. Ela caminhou até a mesa e colocou um envelope pardo, simples, sem logotipo, sem drama. Isso é para você, tia Patrícia. Patrícia hesitou antes de pegar. Abriu. Dentro havia documentos organizados, impressos, marcados. Contratos antigos. Garantias assinadas. Datas. Valores. O que é isso? Ela perguntou, confusa. A explicação, Clara respondeu. De como a casa do vovô foi usada, de como as decisões foram tomadas, de como ninguém leu as letras pequenas. Meu pai levou a mão à testa. Eu achei que estava salvando o futuro, murmurou. Estava apostando no passado, Clara corrigiu.
O humor da situação não estava em gargalhadas. Estava na ironia crua. Na constatação tardia. Patrícia folheava os papéis com mãos trêmulas. Isso prova que a culpa não foi minha? Ela perguntou, quase suplicante. Clara inclinou a cabeça. Prova que ninguém aqui foi vítima. Só protagonistas de escolhas ruins. O impacto foi imediato. Não houve grito. Não houve discussão. Só um silêncio pesado, constrangedor, definitivo. Meu pai respirou fundo. Eu errei, disse, finalmente. Achei que talento se escolhia. Que futuro se apostava como jogo. Clara sentou-se novamente. Futuro se constrói, respondeu. Em silêncio, na maioria das vezes. Foi aí que Patrícia percebeu algo. Espera, ela olhou para mim. Você sabia disso tudo? Sabia, respondi. Porque eu nunca parei de acompanhar. E por que não falou antes? Eu dei de ombros. Porque vocês nunca quiseram ouvir. O humor apareceu ali, discreto, quase cruel. Não como piada, mas como consequência lógica. A reunião terminou cedo. Não por briga. Por exaustão emocional. Na saída, meu pai me chamou. Lorena, ele disse, voz baixa. Eu subestimei vocês duas. Sim, respondi. Mas isso também foi escolha sua. Ele assentiu. No carro, Clara colocou o cinto e suspirou. Agora eles sabem, disse. Sabem o quê? Perguntei. Que o barulho acabou. Ela sorriu de lado. Agora dá para chegar. Eu olhei para ela, curiosa. Chegar aonde? Ela olhou para o céu, onde um ponto distante cruzava lento. Onde todo mundo sempre disse que eu não chegaria. E, naquele instante, eu soube. O próximo encontro não teria silêncio. Não teria pedidos. Não teria explicações. Teria aterrissagem. O convite para a reunião de família chegou numa mensagem curta, quase protocolar. Patrícia escreveu no grupo comum, aquele que durante anos serviu mais para ostentação do que para a conversa real. Domingo, almoço em família. Precisamos conversar. Precisar era uma palavra nova ali. Antigamente, eles decidiam. Agora, precisavam. Eu li a mensagem enquanto Clara revisava uma planilha no notebook. Ela tinha 24 anos, e naquele dia estava serena, concentrada e absurdamente calma. A serenidade de quem não depende do resultado emocional de ninguém. Vai ser naquele mesmo lugar? Ela perguntou, sem levantar os olhos. Sim, respondi. Casa alugada da tia Patrícia. Ela assentiu. Então está na hora. Não perguntei hora de quê. Mães aprendem cedo quando não interromper processos bem executados. O domingo amanheceu claro, com um vento leve. Nada dramático. Nada anunciando o espetáculo. E isso era exatamente o que tornava tudo mais irônico. Chegamos cedo. Meu pai já estava lá. Sentado, postura rígida, como se quisesse ocupar menos espaço do que ocupou a vida inteira. Patrícia estava visivelmente cansada. A casa pequena amplificava o desconforto. Henrique apareceu por último. Mais magro. Menos confiante. O sorriso treinado já não funcionava sem plateia. Oi, família, disse, tentando normalidade. Ninguém respondeu com entusiasmo. O almoço foi silencioso. Talheres batendo, copos sendo apoiados na mesa, frases curtas que não iam a lugar nenhum. Até que Patrícia respirou fundo. Precisamos falar sobre o futuro, disse. Clara levantou os olhos do prato. Ótimo, respondeu. Eu também. Todos olharam para ela. Antes de qualquer coisa, ela continuou, quero deixar claro que não estou aqui para pedir nada. Nem perdão. Nem reconhecimento. Meu pai pigarreou, desconfortável. Clara, começou. Ela levantou a mão, educada. Eu termino. O silêncio caiu de novo. Mas dessa vez era um silêncio expectante.
Durante anos, ela disse, eu ouvi que não valia o investimento. Que meu futuro não era promissor. Que dinheiro, tempo e confiança deveriam ir para quem ia longe. Henrique mexeu no guardanapo. Eu não estou aqui para devolver humilhação, ela continuou. Estou aqui para devolver coerência. Ela se levantou. Com licença. Caminhou até a porta da casa. Abriu. E foi aí que o som chegou primeiro. Um som grave, contínuo, impossível de ignorar. As janelas vibraram levemente. Os talheres pararam no ar. Patrícia levantou-se abruptamente. O que é isso? Ela perguntou, assustada. Eu sorri. Não por vingança. Por fechamento de ciclo. Do lado de fora, um helicóptero pousava com precisão tranquila no terreno ao lado da casa. Nada exagerado. Nada chamativo demais. Apenas exato. Clara voltou à mesa, pegou uma pasta fina, diferente do envelope anterior, mais elegante, mas ainda simples. Isso, ela disse, é o resultado do fundo que vocês chamaram de desperdício. Henrique arregalou os olhos. Você, ele começou, mas parou. Eu estudei, ela respondeu. Planejei. Assumi riscos calculados. Trabalhei em silêncio. Usei o dinheiro exatamente como ele deveria ser usado, com tempo, estratégia e responsabilidade. Meu pai estava imóvel. O helicóptero não é símbolo, ela acrescentou. É ferramenta. Logística. Eficiência. Ela virou-se para Patrícia. E agora, tia, o envelope final. Entregou outro documento. Patrícia abriu. Dentro havia a escritura definitiva da casa onde ela morava agora. Quitada. Regularizada. No nome dela. O quê? Patrícia balbuciou. Mas, como? Compra estratégica, Clara explicou. No momento certo. Sem alarde. Quando ninguém mais tinha crédito, planejamento ou paciência. Patrícia começou a chorar. Por quê? Perguntou. Depois de tudo? Clara respirou fundo. Porque redenção não é vingança. É encerramento. Ela olhou para meu pai. O Senhor me ensinou sem querer a maior lição da minha vida. Qual? Ele perguntou, com a voz falha. Que quem aposta sem estudar perde. Sempre. Henrique se levantou, inquieto. E eu? Perguntou, quase infantil. Clara olhou para ele com calma. Você ganhou o que sempre quis, a chance de aprender sem rede. Ele abaixou a cabeça. Não houve humilhação. Só consequência. O helicóptero desligou o motor. O silêncio voltou, mas agora era diferente. Não era constrangimento. Era compreensão tardia. Clara voltou a sentar. Mãe, ela disse, olhando para mim, vamos? Eu me levantei. Na porta, meu pai me chamou. Lorena, ele disse, com a voz quebrada. Você venceu. Eu balancei a cabeça. Não respondi. Eu resisti. Ela venceu. Lá fora, o vento girava as folhas no chão. Clara entrou no helicóptero com naturalidade. Sem acenar. Sem discurso final. Quando decolamos, olhei pela janela. A casa pequena ficava para trás. Assim como o orgulho deles, as certezas vazias, as apostas erradas. No ar, Clara sorriu. Mamãe? Oi? Ainda acha que eu não iria longe? Eu ri. Uma risada leve, limpa, libertadora. Acho que você chegou exatamente onde sempre deveria. E ali, sem aplausos, sem humilhação, sem espetáculo desnecessário. A história se fechou. Porque quem constrói o próprio voo não precisa provar nada quando aterrissa. Aqui chegamos ao fim de mais uma encantadora de história no canal.